Mrs. Dalloway disse que ela própria iria comprar as flores. E assim começa Mrs. Dalloway, romance de Virginia Woolf. Eu sou Andréia de Oliveira. Eu sou Gabi Ideali. E este é o Livros em Cartaz. Chegamos aqui, Andréia. Chegamos. Na cinza das horas, como já diria... Na cinza das horas. Como já diria Adriano Calcanhoto, chegamos aqui, né? Aqui vamos falar de Mrs. Dalloway. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Mas acho que a gente tem que começar com um elefante na sala, né? Temos. A gente sempre começa com dando essa pequena introdução. Eu vou ler um trecho de um texto da Virginia Woolf, que é a nossa autora que a gente vai falar hoje. Essa autora que escreveu muita coisa, entre elas ficção e não ficção, e dentro da não ficção ela escreveu textos maravilhosos. Então eu vou ler um deles que está no livro, pelo menos no meu livro ele está assim: Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas. Agora a gente perdeu metade da audiência. Também já fica aí quem realmente, né? Quem realmente quer, né? Exato. E aí eu vou ler o trecho de uma fala que ela fez, né? Ela leu esse texto na Sociedade Nacional de Auxílio às Mulheres em 21 de janeiro de 1931. 31. De 31. Tá. É um texto póstumo dela, aí depois a gente vai falar sobre isso, mas ele foi publicado póstumamente, mas ele foi escrito para ser apresentado nesse dia, nesse lugar de auxílio às mulheres, né? Uhum. E aí eu vou ler esse primeiro parágrafo, só para vocês entenderem como que é o texto teórico. Ela tem vários textos assim, e esse daqui ele é especificamente uma peça para as mulheres que estão ali. Tá. Quando a secretária de vocês me convidou para vir aqui, ela me disse que esta sociedade atende à colocação profissional das mulheres e sugeriu que eu falasse um pouco sobre minhas experiências profissionais. Sou mulher, é verdade. Tenho emprego, é verdade. Mas que experiências profissionais tive eu? Difícil dizer. Minha profissão é a literatura. E é a profissão que, tirando o palco, menos experiência oferece às mulheres. Menos quero dizer que sejam específicas das mulheres. Pois o caminho foi aberto muitos anos atrás por Fanny Barney, Aphra Behn, Harriet Martineau, Jane Austen, George Eliot. Uhum. Muitas mulheres famosas e muitas outras desconhecidas e esquecidas vieram antes aplainando o terreno e orientando meus passos. Então, quando comecei a escrever, eram pouquíssimos os obstáculos concretos em meu caminho. Escrever era uma atividade respeitável e inofensiva. O riscar da caneta não perturbava a paz do lar. Não se retirava nada do orçamento familiar. 16 pences bastam para comprar papel para todas as peças de Shakespeare, se a gente for pensar assim. Um escritor não precisa de pianos, nem de modelos, nem de Paris, Viena ou Berlim, nem de mestres e amantes. Claro que foi por causa do preço baixo do papel que as mulheres deram certo como escritoras, antes de dar certo em outras profissões. Eu acho um texto, assim, ele já começa com os dois pés no peito. Né? Então ela vai se apresentar para esse grupo de mulheres e porque ela era no seu métier, ela era uma profissional bem-sucedida e chamaram ela para falar. Falaram, olha, eu não tenho o que falar de experiência, eu fui fazendo. Né? Porque já tinham outros que tinham feito, então é muito difícil eu falar a respeito disso.
E por que eu quis abrir com esse texto específico e por que eu quis abrir com um texto não ficcional também, a nossa conversa aqui? Eu sou completamente apaixonada pelos textos não ficcionais da Virginia Woolf. Eu também. Todos os textos dela não ficcionais são maravilhosos. Também gosto muito, muito, muito. E aí as pessoas já devem estar se perguntando, então, Andréia, quer dizer que você não gosta da prosa dela? Você não gosta da parte ficcional dela? Eu já não tenho uma boa familiaridade. Não é familiaridade, eu acho. Eu não tenho uma... Não é pra mim. Sabe aquela história do que não é pra mim? Uhum. Então, por exemplo, Kafka não é pra mim. Uhum. E Virginia Woolf não é pra mim. Uhum. Ah, mas por quê? E aí, como é uma autora do cânone... Ai, mas por quê? Ela é maravilhosa. Acho que você leu errado. Acho que... E aí eu vou simplesmente falar assim, olha... Não é pra mim. Sim. E tá tudo bem. Eu tentei ler Mrs. Dalloway 2 vezes antes da minha leitura que eu consegui ler. Aham. E depois disso, eu li agora para o nosso podcast. Eu, com muita honestidade, a gente não vai para nenhum tipo de produto cultural, vamos dizer assim, sem querer gostar. Porque é tempo que a gente vai é tempo que a gente reservar vai para desprender ali. Uhum. Então, assim, mas o que você não gostou, Andréia? O que você, como uma leitora de Clarice, como uma leitora de Dostoiévski, como uma leitora... E por que eu tô falando isso? Porque a Virginia Woolf, ela... Existe sempre essa coisa do você não gostou porque você não entendeu ou porque é muito difícil. Uhum. E aí eu sempre falo, amigo, nada pra mim vai ser tão difícil quanto Pedro Páramo. Se você esteve conosco quando lemos Pedro Páramo... Pois é, e não chega você sabe o que a gente está dizendo. Não Pedro chega. Páramo. Não chega, né? mesmo. Então... Em termos de complexidade de narrativa, veja bem. É porque tem isso. Então não foi a complexidade narrativa, não foi nada disso. É que a forma como ela escreveu e o que ela quis escrever ali, de alguma forma, não conversou comigo. E tá tudo bem. O livro é pior por isso? Não. O livro é melhor por isso? Não. Ele só não é para mim. A gente vai ter um programa de uma obra que a gente sabe a importância dela na literatura. Uhum. A gente vai falar para vocês lerem, porque é para ler sim. Claro. Porque a gente aqui não tá colocando nada em pedra. Ainda bem. Né? A gente não tá. Mas não é a nossa intenção. No meu caso específico, Andréia, eu, pessoa física... Não é um livro que me agradou, que eu eu percebo todo o mecanismo dele enquanto narrativa, enquanto construção, estrutura e tudo mais, né? Mas ele não, pessoalmente, ele é um livro que não me agradou. Eu, diferente de você, eu não tive tentativas de leitura, essa foi a minha única leitura dele. Acho que como você, como muitas pessoas que estão nos ouvindo, eu ouvi muito falar do livro. Isso. É um livro que muita gente ao longo de muitos anos vem me recomendando, vem me dizendo. Eu li alguns livros de ficção da Virginia Woolf. Eu tinha um box, muitos anos atrás eu ganhei um box. Eu não me lembro nem de qual editora era, mas eu tinha um box dos primeiros livros, enfim, literários dela. Então eu li Ao Farol, eu li As Ondas, eu li O Quarto de Jacó. Enfim, eu li algumas coisas dela. E aí, um pouco mais velha, eu fui ler os textos não ficcionais dela. E isso, minha gente, é arrebatador, assim. É arrebatador. Esse trecho que a Andréia leu
agora, eu acho que é um excelente exemplo, porque ele é inteiro nesse nível. Os textos dela, eles são inteiros nesse nível. Tem um texto muito lindo dela que eu li, acho que foi talvez o penúltimo que eu li dela, que é sobre a bomba atômica. Acho que é sobre a bomba atômica, ou sobre uma bomba, eu não me lembro agora. Eu acho que é no contexto da Segunda Guerra. E é muito lindo, porque ela é uma excelente, na minha opinião, excelente crítica, excelente ensaísta, uma pessoa de um olhar extremamente arguto, escritora, assim... Isso. Muito difícil escrever como ela escreve, escrever bem como ela escreve. Dito isso, eu tive uma experiência muito parecida com a da Andrea, com Mrs. Dalloway. Eu acho que eu tinha uma expectativa, primeiro, muito alta com Mrs. Dalloway. A gente tem, né? Porque é um livro que ele é muito falado. Muito falado. Você não vai encontrar meio que não diga, que não reverencie, que não... Enfim, existe uma consagração de Mrs. Dalloway que é incontestável e está posta. E eu acho que eu tinha, por conta desse lugar, uma expectativa muito alta com o livro. Muito alta. Então, eu acho que por eu ter, talvez, uma experiência diferente com a Virginia Woolf, o último livro dela que eu li foi Um Teto Todo Seu. Que é maravilhoso. É isso, é maravilhoso, assim. É maravilhoso. Se você não tiver... Assim, você fala assim, Gabi, meu tempo é curto, eu não vou poder ler Virginia Woolf. O que você recomenda que eu leia? Leia Um Teto Todo Seu. Porque, assim, não precisa... Se você só tiver como ler um livro, eu daria Um Teto Todo Seu pra ler. É isso. Porque é muito bem escrito, É isso, pra mim ela tem uma visão muito arguta, muito crítica, bem feita, uma excelente... Ela analisa muito bem o objeto que ela se propõe a analisar, enfim, raríssimo encontrar alguém, na minha opinião, é raríssimo encontrar alguém que escreva bem como ela, as críticas e tudo mais. É isso. Agora, Mrs. Dalloway também não foi fácil pra mim, assim, eu acho que eu tava com uma expectativa muito alta. Eu acho que é isso, sabia? Eu acho que é a expectativa mesmo, é o monstro da expectativa. Eu cheguei no Mrs. Dalloway por conta das horas. Porque foi na época que saiu o filme, eles publicaram o livro. Sei. E aí eu li o livro e eu amei o livro. Eu lembro que eu amei As Horas. E aí eu fui assistir ao filme. E aí eu amei o filme. E aí eu falei... Vou ler o livro que deu origem a tudo isso. Sim. Então eu tava com a expectativa lá em cima. Eu falei, não, se essas obras aqui, que em tese são derivados dessa outra obra, e essa obra deve ser monumental. Porque, assim, é o que a gente espera. É o que a gente espera normalmente quando a pessoa fala assim, sabe esse negócio aí? Foi baseado... No texto do Shakespeare. Aí você vai no Shakespeare e é muito mesmo. Então, eu acho que a minha expectativa era essa. A minha também Quando era. eu cheguei no texto, eu fui muito jovenzinha pro texto, confesso, né, assim. Mas, quando eu fui pro texto, eu me lembro de ter deixado de lado, falei assim, não, isso aqui eu não tô conseguindo, não tá bom pra mim. E aí, por quê? Porque você vai querendo gostar, acho que tem isso. Você vai, e não só querendo gostar, você vai achando que você que tá errado. E eu acho que a gente tem que parar com isso. Porque é o cânone. Porque não sei o quê. Não. Gente. Exato. É o cânone, e assim, eu sempre uso o exemplo do meu irmão, que eu acho que é um exemplo excelente. Porque com música fica mais fácil de entender. Meu irmão, músico, né? Nas aulas vagas, eu sempre falo pra ele que é um hobby muito caro, mas... Enfim, né? Cada um com seu hobby. Cada um com seu hobby. E aí, eu virei pra ele, e aí a gente conversando e tal, e o meu irmão... E todo mundo sabe que existe o time Chico Buarque e o time Caetano Veloso. Todo mundo sabe. Sim. Isso não é dito, mas todo mundo sabe. Lá, mas eu gosto tá mais. Tá lá. Tá dito. Tá dito, E eu concordo. sempre fui... Eu amo o Chico, mas eu sempre fui time Caetano. Não tem possibilidade. E meu irmão nunca gostou... O meu irmão não é só aquele
ele tolera o Chico, o Caetano. Meu irmão, ele nunca gostou de Caetano Veloso. Tá. E aí, um dia a gente estava conversando a respeito disso, e ele virou para mim e falou assim, então, eu nunca posso dizer que esse cara, como é que ele falou para mim, é insignificante pro que ele fez na música brasileira. Eu nunca posso dizer que esse cara é irrelevante, porque ele não é. Sim. Aí ele falou, ele fez isso, ele pode ser isso, muitas coisas. Irrelevante, ele realmente irrelevante, não ele é. não é. Uhum. Ele não pode ser para mim. Mas eu entendo a importância dele para toda a cena. Sim. E eu acho que com a Virginia Woolf, no caso da ficção, para mim é isso. Eu entendo todos os mecanismos, eu entendo onde ela foi pioneira, eu entendo tudo isso. Mas como ficção, não é para mim. É engraçado. E é isso. Acho que eu tô muito próxima, assim, a isso. Eu acho que ainda preciso ler. A gente já tava falando disso antes de começar. Isso. Acho que eu preciso ler, por exemplo, Orlando. Eu tenho muita vontade de ler Orlando. Eu também. Tem um livro pequenininho dela que eu amei ler, que é muito fofo, que é pro cachorro dela, que se chama Flush. Eu não sei se você já leu. É muito fofo. Não. É a vida do Flush. É muito bonitinho. E ele é Ele é um... É um conto? Não. É uma novela, talvez, porque é compridinho, assim, mas muito curtinho, obviamente, né? Um livrinho pequeno. E ele é um... Como chama o salsichinha? Aquelas. Dachshund. É um Dachshund. É igual a panquequita. Só que ele... Isso. E a panqueca, ela é peludona, não é? Então, ele é peludão, assim. Isso, é Dachshund. E aí... Que não é Dash, né? Que a gente fala Dash, mas é alemão, né? Então tem uma outra pronúncia. Mas eu falo Dachshund Eu mesmo. Também falo, sempre falei. E eu amo, acho a coisa mais lindinha. E aí o livro é muito fofo. Mas assim, enfim, talvez eu precise ler pelo menos Orlando pra ter ainda uma outra visão. Mas... Sei lá, talvez antes de morrer eu leia. Orlando tem uma adaptação com a Tilda Swinton. Isso, tem. E assim, você já leu as cartas dela com a Vita? Já. Ai, são tão lindas, gente. É um negócio assim. Então, Só quem viveu sabe. É um negócio assim. É um negócio que assim, gente, mulher, entendeu? A gente vai chegar nisso, que eu acho um absurdo, tá? Tá, é um absurdo. Essas cartas estarem publicadas. A gente vai chegar nisso. Vamos chegar lá, que eu quero saber o que você acha. Richard não. O Leonard. O Leonard. Que pode ser o Richard também. Pode ser o Richard também. Né? Mas a gente chega lá. Chegaremos. Vamos falar um pouquinho da vida dessa mulher, então? Vamos ver o que a gente fala dela? Bom, Dona Virginia Woolf nasceu Adeline. Eu acho tão lindo esse nome. É lindo, realmente. É um nome que caiu em desuso, né? E ela parou de usar, né? Mas é Adeline ou Adelaine, enfim. Adeline Virginia Stephen. Ela nasceu em Londres em 25 de janeiro de 1882. Então, final do século XIX. Então, bem ali... onde as coisas estavam mudando. Na trave. Né? Ali. Morreu com 59 anos. Muito jovem. Muito jovem. Ela cresce num ambiente intelectual muito privilegiado, porque o pai dela, que é o famosíssimo, né, da época, Leslie Stephen, que era historiador, escritor, crítico, fundador do Dicionário de Biografia Nacional da Inglaterra. Imagina. Então, assim, ela nasceu nesse meio aí. A mãe, que era a tal da Julia Princep Duckworth, sobrinha da fotógrafa Julia Margaret Cameron e modelo para o pintor pré-rafaelita
Edward Burne-Jones. Imagina. É isso. Uma família comum. É uma família, assim, moderna. Assim. Não, e as fotos da mãe dela são lindas. Lindas. De fato, parece modelo mesmo, assim. Uma coisa maravilhosa. Digitem aí o nome dela no Google e experimentem. E vejam. É linda. E parecem, as duas se parecem, assim. Se parece, no começo, né? Porque ela depois... No começo, também é. acho que no começo, mas... É que também a gente não viu a mãe dela envelhecer, já vamos chegar ali, já chegaremos. Né? A família dela era muito rica, é claro, né? E aí criou 8 filhos. Imagina. Né? Então, assim, a gente tá terminando a Era Vitoriana. Então, ela, assim, ela era... Como é que eu vou dizer? Enquanto os irmãos dela estavam estudando em escolas privilegiadas, ela estava estudando com um tutor dentro de casa, na biblioteca dos pais, entende? Então, assim, por ela ser mulher, a gente está falando de um período no finalzinho da Era Vitoriana. Sim. Então, não ia, imagina, principalmente esse pessoal da aristocracia, né? Não ia colocar uma menina num colégio, nunca. Em 1895, ela tinha 13 anos, a mãe dela morreu de forma inesperada. E aí foi quando ela teve a primeira crise. E aí a gente para um pouquinho. A Virginia Woolf, hoje em dia, quando as pessoas falam dela, se diz que ela poderia ter transtorno bipolar. A gente tem como dar esse veredito e essa... Não. Porque eu já vi muita gente falar assim, não, ela tinha, não. A gente não tem como, pelo que é dito, pode ser que ela tinha transtorno bipolar. Então, não tem como ter... não tem como ter certeza, ela não foi diagnosticada na época. E há de se dizer também que o próprio transtorno bipolar, ele tem uma certa... existe um certo desconhecimento geral sobre o que é o transtorno bipolar. Que é? Porque assim, quando... Médica. Porque eu vejo muita gente falando, ai, fulano é bipolar, Beltrano é bipolar. É como se, sei lá, quando alguém diz isso, é como se a pessoa acordasse de um jeito... quando a pessoa é de lua, né? Isso, acordasse de um jeito e dormisse de outro. Ou um dia tá feliz, outro dia tá triste. Qualquer exato, qualquer coisa assim. E no caso de um transtorno maníaco-depressivo, ele se chama maníaco-depressivo porque a gente chama de bipolar. Mas tecnicamente se chama transtorno maníaco-depressivo. Porque a pessoa alterna entre crises de mania e crises de depressão. Por isso maníaco-depressivo. A mania é uma crise de hiperatividade, e cada pessoa vivencia de uma maneira a mania. As pessoas, em geral, ficam mais falantes, gostam de sair, gostam de... Hoje, a gente pensa numa crise mais vinculada... A pessoa gasta muito dinheiro... dá uma festa, vende um carro, uma casa. A pessoa entra em uma hiperatividade dinâmica. Ela se sente muito viva. E é de impulsos, de impulsos. Né? Pelo que você tá me falando, isso, é de impulsos. Totalmente. Né? Desde terminei meu casamento de 40 anos... até, exato, guardei meu dinheiro a minha vida inteira e gastei em uma semana. Isso é qualquer coisa assim, né? Caramba, entendi. E assim, são crises muito longas. A gente não tá falando de eu acordei assim e fui dormir assado. São crises que tem que durar 2 meses, 1 mês. São crises longas. E não são crises... Tanto da mania quanto da depressão. Exatamente. Tá. Então, daí a pessoa sai da crise da mania, passa por um período ali de estafa daquilo, de exaustão. E, posteriormente, passa ali uns 2, 3 meses numa crise mais depressiva. E aí também, a depressão, ela pode vir em vários graus. Desde a pessoa não quer levantar da cama, não quer tomar banho, até, de fato, a pessoa ter ideação suicida, enfim.
Entendi. Né? Os mais diversos graus. E também muito amplo, também muito variável, também dependendo muito da cultura da pessoa, se é homem, se é mulher, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tá casado, se é solteiro, se tem filho. Então, as crises são muito variáveis. Eu, honestamente, não sei se pensaria nessa... É que, assim, não dá pra saber, como a André falou, eu preferiria não arriscar, assim. Mas do pouco que eu li de algumas cartas que eu já vi dela, nos momentos, assim, mais de crise dela, de depressão, né? E de uma depressão com traços um pouco psicóticos, assim, no sentido de, eu vi uma luz, eu achei tudo muito colorido, eu falei com a minha mãe, sabe essas coisas assim? Que também e aí, o que são eu ia outras te coisas. perguntar, porque assim, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas ela tinha um relacionamento com a Vita, como você falou e tal. O relacionamento assim, né? Sim. E assim, de verdade, eu acho, e que aí a gente volta lá no nosso programa de Oscar Wilde, talvez eu ache que também existe algo nesse sentido, assim. Claro. Sabe, de não poder se mostrar como se é, e enfim, que fica esse negócio tudo escondido. E às vezes eu acho que esse maldito desse marido publicou todas essas cartas para dizer, olha só como eu sofria, entendeu? Enfim. É uma relação tão difícil. É uma relação muito... Porque ao mesmo tempo ele tinha... Enfim. Talvez eu não seja a pessoa ideal pra falar isso. Mas assim, ele também foi esteio dela em muitos aspectos. Não, eu entendo isso, mas eu também, assim... Claro, eu tô tentando ser boazinha, porque é isso, assim. Essa coisa pra mim do cara pegar e a mulher morrer e ela deixar claro que ela quer que tudo aquilo seja queimado e ele fala, teu cu, e pega e publica tudo, isso pra mim é desesperador. Porque eu acho que é pior do que qualquer tipo de traição que ele podia ter feito com ela. Ah, sim, com certeza. Você entende onde eu quero chegar? Porque se eles tinham essa liberdade toda entre eles, então por quê? Por que no final ele teve que provar que ele podia mais que ela? Porque no final é isso. No final das contas, no frigir dos ovos, é isso. No frigir dos ovos é isso, sim, concordo. Né? Então, enfim, mas é isso. E aí, porque, e eu acho isso que você falou, das pessoas ficarem nessa, porque todo mundo que tem crises muito, por exemplo, o Van Gogh, todo mundo fala também que era bipolar, né? Então, todo mundo que tem, assim, um quadro muito... acho que muito agudo da depressão e que as pessoas... Porque eu acho também que tem essa coisa do saber, né? Porque no caso dela as pessoas sabiam, era meio como a Zelda, né? Do Fitzgerald. As pessoas sabiam. Não, e assim, né? Então... eu acho que entra num espectro de você não reconhecer... Porque essas pessoas eram pessoas que passavam por fases. Isso. Então, a Virginia Woolf foi isso a vida inteira. Ela tinha crises de ficar meses deitada, dificílimas de se recuperar e tudo mais. E passava. Às vezes passou por anos, assim, né, não tá 100% bem, mas também nunca mais passou de ficar na cama e tudo mais. Então, acho que ficou um pouco nesse lugar da bipolaridade por isso, assim. Porque, né, se não ficava, então não era uma depressão. Entendi. Não sei. Entendi. Mas não sei o quanto eu concordo. É muito eu louco, tenho né? eu sou muito pé atrás pra dar qualquer tipo de diagnóstico, assim. Então, eu também. Muito. Primeiro que eu não sou médica, então eu não vou dar diagnóstico de nada.
Né? Mas eu acho tão complicado quando a pessoa fala, não, porque ela era bipolar. Fala, amigo, você sabe, você tem o prontuário da bichinha? Você sabe o que acontecia lá? Você não sabe. Você é médico, você é psiquiatra, você não sabe. Mesmo sendo, né? Isso que eu tô falando. Mesmo não sendo, tem como, não né? tem. Não tem como. E aí, a primeira crise que ela teve foi aos 13 anos com a morte da mãe. E aí, quando o pai dela morre, ela tem 22, ela tem a segunda crise. E depois dessa segunda crise, ela tentou suicídio. E aí, foi nesse momento que ela foi internada, pela primeira vez. E a partir daí, ela foi várias vezes internada. Por conta disso, a gente vai ver, e eu acho que de tudo que eu li no livro, no Mrs. Dalloway, é a parte que eu mais gostei. Que é essa coisa de falar dos tratamentos psiquiátricos e como eles eram feitos. Eu também. Né? Então, eu acho que assim, eu acho que isso nos coloca naquele lugar ali e em como essas pessoas, elas davam um jeito de trancá-las em algum lugar para que elas não aparecessem. Então, como a gente faz hoje, inclusive. Você é uma pessoa muito, assim, muito fora da curva, né? A gente acaba tentando esconder, porque as pessoas não ficam muito confortáveis em lidar com alguém que é muito diferente ou que age muito diferente. Sim. Então, é mais ou menos isso que acontece. Você joga para baixo do tapete. Sim. Para além disso, né? Então, assim, ela teve contato com pelo menos 12 médicos. E aí, imagina. Quando ela tinha esses... Pois é. Não desejo isso pra ninguém, hein? Imagina, porque 12 médicos significa que ela passou na mão de todas essas pessoas e ninguém... Enfim, e o que ela diz, né? E o que é dito é que foram muitos tratamentos. Eu fico imaginando os tratamentos, porque tratamento, a gente está falando de início do século XX. Então imagina os tratamentos que essa mulher foi submetida, né? Então foi envolvendo repouso, falta de contato humano ou estimulação mental. Isso. E a gente ainda tem que pensar que, assim, ela ainda era de uma classe alta, ela era da aristocracia, então, assim, não iam fazer nada muito grave com ela. Né? Por mais que, né, assim, ela não ia virar cobaia para as pessoas entenderem a cabeça dela. E mesmo assim, deve ter sido uma coisa horrorosa que ela deve ter passado lá. E, bom, e o que se diz, né, e a gente vê isso de fato no livro, é que existe essa preocupação de falar dessas personagens que são um pouco mais fora da curva. Aqui a gente vai ter os séptimos no livro. E como se davam esses tratamentos e como que eles eram impostos, né? Como as coisas eram impostas, enfim. E como essas pessoas eram estigmatizadas. Como eram, não. Como são, né? Até hoje. Mas naquele momento era muito, muito pior, né? Na minha pesquisa apareceu uma coisa que depois infelizmente eu tive que ir atrás e de fato aconteceu. Ela sofreu abusos sexuais por parte dos irmãos George e Gerald Duckworth, que eram meio-irmãos dela. Imagina. Durante toda a infância e a adolescência. Os abusos incluíam toques, violação, que começaram quando ela tinha 6 anos. Deus. E duraram até ela completar 24 anos. Então, assim, se a pessoa... E aí eu aprendi com Gabi, alguns transtornos, eles são quase hereditários, né? Assim, então você tem que ter na família, não é que tem que ter, mas assim, se você tem na família a possibilidade. Agora você imagina uma criança de 6 anos que é abusada até os 24. Não existe a possibilidade dessa criança ser normal pelos 2 irmãos. Meio-irmãos, mas irmãos. Então, eu sinto muito, assim, é um tipo de gatilho muito... Nossa, pelo amor de Deus. Sabe, é um tipo de gatilho muito, muito específico e muito cruel, enfim, além de tudo, né? É revoltante mesmo. Não é muito revoltante? Muito. É muito revoltante. Ela começa a carreira dela como professora e jornalista, né? Então, ela já começa ali escrevendo. Já mesmo. começa alto, né?
Isso. Enfim, não iam deixar ela fazer qualquer coisa, né? De novo. Ela era da aristocracia e não iam. O pai dela ia dar um estágiozinho para ela fazer ali, de qualquer jeito, e ela ia fazer, né? E não é diminuindo, de novo, gente. Claro. Quando a gente fala isso, não é diminuindo, porque, de novo, a gente falou tudo aquilo que ela fez. Mas, se fosse eu com um talento da Virginia Woolf, eu nunca conseguiria o patamar dela. É simples assim. Porque, principalmente naquela época. Exatamente. Porque ela, né, os pais dela eram quem eram. É simples assim. Bom, e aí ela fez amizade com os intelectuais. Ela se juntou com a galera, né? O tal do Linton Strait, o Clive Bell, o Leonardo Woolf, que depois ia ser o marido dela, que, né, ela casou com ele em 1912. E aí eles formaram um grupinho do barulho. O grupelho. Um grupelho chamado Bloomsbury. Que era esse grupo de intelectuais que foram morar todo mundo junto na mesma casa. Então imagina um escândalo pra época. E parece que eles meio que se pegavam, né? Assim. Parece. Parece, disseram, ouvi dizer. Alguém que falou. Eles inventaram a República Hippie antes dos hippies. Exato. Mas era outra coisa, porque era todo intelectual. Não era paz e amor. Não é isso aí, né? Tinha... Né? Você e seus amigos, não. Não é, imagina, longe disso. Aí... E aí, o que era, né, esse Bloomsbury? Era um círculo de escritores, como a gente falou, que tinha escritor, artista, pensador, que incluía o A.M. Forster, o John Maynard Keynes e o Duncan Grant. E a irmã da Virginia Woolf, né, a Vanessa Bell. Que fazia pinturas lindas, diga-se. Isso. E para além disso, a família não curtiu muito não. Falou assim, tem uma filha perdida, agora eu tenho a outra também. Levou a outra por mau caminho. Levou a outra. E aí eles se reuniram, né, entre 1907 e 1930. Né, o grupo se reunia ali periodicamente. Em 1911, ela morou numa casa com esse povo todo aí, que tinha homem, mulher e tal. E a família não gostou muito, não, né? Desaprovaram, não aprovam. Mas porque eles tinham essa coisa da liberdade individual, da ruptura com a moral vitoriana, imagina. E a valorização da subjetividade. Eu sei o que eles estavam valorizando. Valorizando bem, na né? mesma casa. Valorizando. Como eu falei antes, em 1912 ela casou com o Leonardo Woolf. E aí ela virou Virginia Woolf por conta do cara. E também é um outro caso de sobrenome de marido que fica melhor na esposa. Pois é, né? Vamos roubar porque aí os nomes. Porque a Mary Shelley também, né? Vamos roubar os nomes. Mulheres, façam o favor, roubem. É isso. Ela teve relacionamento íntimo com mulher, né, ao longo de toda a sua vida. E principalmente, né, o que é de fato retratado e documentado é com a poetisa e romancista Vita Sackville. Agora vai ser difícil eu falar, hein? Vai, Andreia. Vita Sackville West. Acho que é assim que se diz o nome dela. Só Deus sabe. Que o Woolf conheceu em 1922. Essa moça aí, ela era... Dizem que ela era glamurosa. Uma doida, aquelas. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Exatamente. Nada melhor que ter uma amiga como a Andréia que diz tudo o que você quer dizer. É isso. E aí, é isso, é sobre isso e tá tudo bem. Aí, sim. Comparam, né? E aí, bom. Aí entra essa coisa que eu acho um pouco horrorosa, que é você ficar lendo a biografia do autor, a ficção do autor pela biografia dele, né? E aí as pessoas falam que essa moça é muito parecida com a Sally do romance, que a Mrs. Dalloway, quando é Clarissa somente, ela tem um amor, ela sente um amor genuíno por essa personagem. E comparam essa personagem a essa moça que a Virginia Woolf teria tido um relacionamento.
Nessa A Sally época Santos. elas já tinham tido esse relacionamento, né? Mas que nenhuma delas se identificava como homossexual, né? Nenhuma delas. Nenhuma mulher. Que mulher se Mas identificava como como que ia ser? homossexual? Pois é. Naquela época ainda. Exato. Que Né? mulher que se Enfim. identificava como homossexual. E assim, é muito lindo. Apesar de eu saber que foi contra a vontade da Virginia Woolf, as cartas dela são muito, muito, muito interessantes de ler, assim. É muito bonito mesmo. Porque é isso, são duas mulheres que escrevem super bem. E elas estão completamente apaixonadas uma pela outra. Então você fica, assim, encantadíssima lendo. É muito bonito mesmo, né? E é um retrato de uma época. Ainda que eram muito, muito livres pro Sim, período. Por conta do recorte. Por conta de todos os recortes delas. Enfim. Exato. E de fato, a Vita parece, pelo menos eu não li todas as cartas, né? Mas o que eu pude ler, ela era muito descarada, assim, realmente. Ela diz na carta, tipo, quando você vai ficar uns dias comigo? Eu, tipo, gente, calma, vocês se conheceram semana passada. Tipo, respira, né? Bicha, segura, né? Então. Segura. Mas dizem por aí que é assim mesmo. Não, olha só. Que maldade. Por que estão dizendo dizem isso? Por aí. Não. Dizem por aí. Imagina. Quem que eu vi falando isso? A Milly Lacombe. Eu acho que eu vi ela falando. Que ela falou. Difamadora. Ela falou. Difamadora. Difamadora. Ela tá errada. Ela tá errada. Então tá bom. Não. Então eu ouvi errado, gente. Não, mas nesse nível porque de a gente tá falando desespero total. Porque não é uma época disso, assim. Ainda mais uma cultura inglesa. Muito. Mas você acha? Vamos lá. Olha, a Virginia Woolf dá umas nela no começo, assim, do tipo, eu não saio de casa. E aí a outra, não, vamos ao parque. Aí ela, tipo, não, eu fico aqui deitada, eu vou ficar escrevendo. E a outra, tipo, e quando vamos passar os dias juntas? E ela dá umas nela, sim, descarada. Tá vendo? Tá. Ela se preserva. E aí mulher. Mas ela também dava as dela, tá? Que ela não é besta. Então aí lógico que dizia tudo, não, fico aqui, eu não saio. Aí daqui a pouco me manda uma frase que você fica tipo, mulher, você quer que a outra o quê? Se jogue? Você tá muito louca. Você tá muito louca. Tacava fogo no parquinho também. E, então. É isso então. Por isso que eu tô falando. Eu adoro. Pois é. Aí você vai e fala assim, não, naquela época ia ser pior. Porque... Sabe por que devia ser? Porque ninguém assim, via. Exato. É isso. Exato, não tinha rede social. Não tinha. Não tinha selfie. GPS. Não tinha telefone. Localize meu celular, não tinha. Era meia dúzia de gente que tinha telefone. E olhe lá. No caso deles, eles deviam, né? Deviam ter. Mas assim, não era aquela coisa de ligar e ficar horas conversando. Não, tipo, e assim, tudo, né? Apesar de eu falar que tudo tava assim, desse jeito explícito nas cartas, tudo demora muito pra acontecer entre elas. Anos, assim, pra acontecer, né? Então... Como eu acho que tem que ser com tudo. Eu também acho. Não acha? Acho também. Eu acho. Acho que tem que demorar muito mesmo. É isso. Mas demore. Então... Ai, Jesus do céu. Virgínia, não sou eu. É a Virgínia. Eu não fiz nada, tô comentando. A gente comeu palha assim. Só Fale por você. Ai, sou uma mulher séria. Bom, eu sou também. Eu sei. Sou super séria. Eu sei disso. Bom, vamos lá. E aí, muito bem. Eles fundaram ela e o marido, né? Não ela e a moça, né? Seria muito melhor. Seria. Mas foi ela e o marido. Ela e o marido, o tal do Leão, que ficou com ela até morrer, Ficou né? a vida toda. Até morrer, né? Eles fundaram o Hogarth Press, né? Que é uma editora, na verdade. E essa editora,
pra imprimir, na verdade, era um hobby. Na verdade era mesmo. Cara, eu não me conformo. Gente, por favor, todo mundo pensando aqui comigo. A gente tá em 1917, tá? Essas Quase pessoas, fim elas da criaram... Primeira Guerra. Então, mas eles criaram uma editora por hobby. Sim. Na sala da casa deles. Sim. Uma editora por hobby. Sim. E aí, eles criaram, e aí o negócio evoluiu, né? Então, gente, ele que evoluir. parece o príncipe... Aquelas começam, né? Ele parece o Charlie, aquelas. Então, inglês, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Tem um inglês que sai dessa curva aí. Nossa, difícil, que cara. isso? Ou a gente vai ter ingleses pra sair dessa curva aí. Também quando sai, né? Não, é quando é filho de imigrante. Né? Isso ou mesmo. é filho de imigrante, ou alguma coisa deu errado ali. Ou alguém pulou fora da cerca. Né? Porque pra sair desse formatinho aí é difícil. É mesmo. Você bate o olho em inglês. Né? Difícil. Porque eles fundaram essa editora, que no começo era só hobby. Uhum. E aí o negócio foi evoluindo. Deu certo, empreendedores, aquela coisa toda. E aí deu certo, eles foram para uma casa comercial e começaram, além dos textos do grupo, né, incluíram os textos do T.S. Eliot e traduções, né, do Sigmund Freud. Foi a primeira editora na Inglaterra a publicar as traduções do Sigmund Freud. E aí é muito curioso, porque imagine, no caso dela, com todos os senões e todos os problemas que ela tinha, e toda a desconfiança que ela tinha, porque, querendo ou não, era mais um falando um monte de abobrinha sobre o que ela estava sentindo e pensando, e ser a primeira casa, digamos assim, das obras do Freud na Inglaterra. Né? Então, é muito, muito curioso. Acho muito curioso. Na década de 40, ela mergulha numa depressão profunda, porque, enfim, 1940, né, gente? A gente tá ali na meiuca entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Não, já tá na Segunda Guerra. Qual ano? 1940. Tá na Segunda Guerra já. Segunda Guerra já. Então, ela mergulha em profunda depressão. Que é causada por mortes de pessoas muito próximas, né, amigos próximos, e ela começa a perder fé na própria escrita dela. Tipo, ela achava que ela tinha perdido a capacidade de ser criativa, de criar, que na verdade nada mais era do que um sintoma ali da depressão. Sim, né? Sim. Em 1941, ela escreveu uma última carta para o marido, e em seguida fez várias tentativas de suicídio, culminando com a entrada no rio Ouse, com os bolsos cheios de pedra, em 28 de março de 1941. Cara, tem que ter coragem. Tá louco. Tem que ter coragem. Pausa. O filme que a gente assistiu é um filme de 90... É um filme de 97. E aí, a moça que faz a Sally Selton, que é esse interesse meio romântico um interesse romântico da Clarissa, é a mesma atriz que faz... tem um livro que eu gosto muito, que tem um filme que é bem mediano, mas que eu assisti algumas vezes também, que se chama Possessão. Que é da B.S. Da Biat. E essa moça, ela tá nesse filme por quê? Porque ela tem um relacionamento... Porque a história toda desse filme, desse livro e filme específico existem 2 poetas do período vitoriano, e uma é uma mulher que vive com outra mulher, e esse é um homem que vive com a esposa, e assim... Os mundos deles, em tese, nunca se cruzaram, em tese. Tá. Só que aí, um pesquisador descobre uma carta
que um escreve pro outro e ligam ambos. E eles entram em pânico, porque falam assim, mas ela é uma mulher lésbica. E esse cara é o bastião da família. Como que esses dois tiveram alguma coisa? E aí começa-se essa investigação. O que acontece? Essa moça que faz o papel da Sally no filme, mais jovem, ela faz o papel da companheira da poetisa. Tá. Que é uma pintora, inclusive. Ela é uma pintora. E ela ela se mata exatamente como a Virginia Woolf se matou. No livro. Então, pra mim, foi muito engraçado, porque quando eu tava assistindo o filme, eu olhei e falei, eu conheço essa moça. E ela tá muito jovem no filme. Tá. E eu lembro dela. E aí fiquei. E aí, você sabe que eu sou boa fisionomista, eu lembrei. Lembro. Rapaz, é ela. E aí olhei e vi que era fulana. Falei, e acho que é por isso, por lembrar da história da Virginia Woolf, aí eu falei, então talvez a escolha dela não foi deliberada para fazer o personagem do filme. Né? O diretor deve ter escolhido exatamente por ela ter feito. Entendeu? Acho que ele deve ter escolhido por conta disso. Mas, como o Gabi falou, você vai morrer afogado, né? Nossa, eu acho... Cara... Então, é muito complexo, né? Assim, e num frio, e num rio, e enfim... Sozinha. Sozinha. É muito, muito louco, assim. Muito. Então, e foi o que aconteceu com ela, né? Infelizmente. E é curioso como no final, né? Quando a gente tem esses autores que se suicidam, né? Então, a gente está falando, existem alguns, né? A gente fala do Scott Fitzgerald, a gente fala do próprio do Hemingway, da Virginia Woolf, da Sylvia Plath, autores que a gente já trouxe aqui. Sim. E a gente olha e fala, cara, imagina o sofrimento que essa pessoa deve estar sentindo. Para tomar essa decisão, gente. Essa decisão, ela encheu os bolsos de pedras e entrou no foi pro rio. Pesei o clima, né? Deu uma pesada no clima do programa, como diz o outro. Não foi só culpa. Não tinha muito como, né, falar. Bom, e aí, como eu disse, né, o grandíssimo Leonard ignorou todas as instruções de destruir todos os meus papéis. E em vez disso, ele preservou os diários, as cartas e o romance incompleto. Então, assim, eu já falei disso aqui algumas vezes. Gabi tá aí falando das cartas, são lindas, e eu concordo, são de fato. Mas isso aqui me pega muito, porque a pessoa deixou muito claro que ela não queria. Aqui, para mim, é pior do que aquele escritor que deixou e não falou nada, e você vai lá e publica. Porque até então não teve nenhuma advertência. Agora aqui teve. Do tipo, não publica. O fulano vai lá e, publica. Deliberadamente, né? Então, assim, isso pra mim eu acho que é bem, bem, bem pior. Vamos à obra? Vamos à obra. Bom, como a gente disse, né, o Mrs. Dalloway, ele faz parte do modernismo inglês. Então, ele é desses grandes fundadores, ela é precursora nesse sentido. E as obras dessa primeira fase dela, que é Mrs. Dalloway, Ao Farol e
o Quarto de Jacob, que são esses meio que precursores, são os mais populares dela, né? E Mrs. Dalloway eu acho que é o disparado, o mais... Ao Farol também, o pessoal fala muito, né? Mas eu acho que Mrs. Dalloway, acho que por conta de toda a mística depois que ganhou, eu acho que é o mais popular dela. Acho que sim. Eu acho que sim também. E qual que é o contexto ali? Porque, e aí, é um tipo de... A gente tá falando do modernismo. Lembra lá? Segundo episódio do Livros em Cartaz. A gente falou bastante do modernismo no Brasil. Amo aquele programa. É muito legal. Ele não tem uma obra específica, mas a gente fala a respeito porque naquele ano estava completando 200 anos, eu acho, 200 anos da Semana de Arte de 1922 e a gente fala um pouco do modernismo. Então, a parte de vanguarda e tudo mais, a gente vai ter um pouco disso aqui também. E no caso delas, de novo, né, a gente vai ter essa mulher falando do tempo dela ali. Sim. Então, é esse período, o contexto que a gente tem é a Inglaterra pós-vitoriana e o eduardianismo, né? Ah, que sim. É ali do... Então, assim, pois é. a gente tá... É um período bastante efervescente. Esse período é o fim da era da Rainha Vitória, 1901, e a ruptura com os valores vitorianos, né? Então, moral rígida... Tudo que a gente fala no Drácula, você joga fora. Tudo que a gente fala sobre os papéis fixos de gênero, todo o contexto histórico que a gente dá em Drácula, você pega aquilo ali e joga fora. Joga. Nesse caso, quando ela parte já para o eduardianismo, que é do Edward VII, né? Ele vai trazer pra gente, assim, uma aparente estabilidade social, mas, assim, o problema é que agora, por conta das guerras e por conta de tudo que está acontecendo, a gente percebe a desigualdade, e dessa desigualdade ela vem do que? Vem dessas modernizações, além da coisa da aristocracia, enfim. E todas essas crises de valor que vai acontecer. A gente está falando de um período de transição, de fato. Né? A gente tá falando de um caldeirão que tava sendo ali posto em banho-maria por séculos, né? É uma sociedade muito específica nesse sentido, né? Você não acha? Eu acho. E esse filho, né, que pega esse reino que a mãe governou com mão de ferro, né? Então, e aí quando ele morre, quando o rei Edward morre em 1910, aí sinaliza de fato o final, aí põe a pá de cal na era vitoriana. Assim, de fato, se ela não terminou com a morte da Rainha Vitória, aqui ela termina de fato. Assim, né? Então aí a Grã-Bretanha começa a ficar mais liberal, então a influência da religião ela diminui. Então, a gente vai ter pensadores como Karl Marx, Sigmund Freud e Albert Einstein já moldando essa paisagem cultural ali desse período. As tecnologias como rádio e televisão aumentam essa conexão com o mundo. Quem assistiu apesar que ele é bem depois, né? Não, é desse período, talvez sim. Qual? O The Crown, a série, quando ela fala assim, você tem que ir pra televisão, né? Isso, é desse período. Né? É desse período. Dessa transição, sim. Isso. Que tem o pai dela, o Gago. Que tem até aquele filme, como é que é o nome daquele filme? Discurso do Rei. Discurso do Rei. É sobre isso, exatamente sobre ele. É sobre isso. Ele morre de câncer de pulmão. Isso. É isso. E aí, Betinha. Aí vem Betinha. E aí, vocês assistam The Crown, que tá tudo lá. Tá lá, vai lá. Documentário da família real. Eita, que tem, viu?
Você assistiu The Crown? Eu não Assisti. Minha mãe assistiu. Eu assisti. Eu não assisti. Por causa da minha mãe, eu assisti. Então, eu não tive coragem de assistir, não. Por eu falei, quê? Mãe, Me conta. porque faltou guilhotina. E eu falei, mãe, não quero. Aí, de porque fato, tem isso, não entendeu? tem mesmo. Ficou faltando. É um defeito da série. Sério, é um defeito grave. E aí eu ficava pra minha mãe, você não pode falar essas coisas. Eu falo, posso, você ficar aí assistindo essa série aí, você sabe por que tem essa série? Porque faltou guilhotina, entendeu? Só por isso que existe essa série. É um defeito, Tem tudo, as séries têm seus defeitos, Mas enfim, aí eu não tenho muita paciência, não, com esse tipo de série. Mas minha mãe assistiu, minha cunhada assistiu. Foi bem popular aqui em casa. Eu assistia por intermédio da minha mãe. Minha mãe contava pra mim, porque aconteceu isso. Pode contar, não tem problema. Mas eu ir sentar lá pra assistir... Aí não vai rolar. Não vai rolar. Bom, e aí vem a Primeira Guerra Mundial. E que muda. Quem assistiu Downton Abbey, que é outra série maravilhosa, não sei se você já assistiu. Não, essa eu não assisti. Não, porque Downton Abbey, ela te dá a perfeita noção do que era a aristocracia inglesa. Tá. Assim, tem uma personagem... Porque o que acontece? Eles perdem a propriedade, porque tem toda aquela história de mulher no poder da propriedade, aí tem que ir pro sobrinho ou pro parente, pro próximo varão, aquela coisa toda. E é um americano, né? É um americano que vai pra lá. E aí ele chega lá e tal, e ele tá falando, e ele fala assim, não, acho que podemos fazer isso aos fins de semana. Aí a mulher olha e fala assim, o que vem a ser fim de semana? Porque para eles é fim de semana todo dia. Não tem, o mundo do trabalho... Isso tá bem no começo. Ele não é? Bem no começo. Porque eu tentei assistir, eu lembro exatamente dessa cena. Marcou minha alma. Cara, muito maravilhosa. Porque o que acontece? O mundo do trabalho... Essa é outra série que não tem guilhotina, ou tem? Não tem. Então. Não tem. Séries, não aprendam séries. Mas é uma série que você entende que eles só viraram para o século XX com a Segunda Guerra. Que a Inglaterra, ela deixou de fato... Não, a segunda não, desculpa, a Primeira Guerra. Ela só deixou de fato de ser aquela Inglaterra a partir da Primeira Guerra. Assim, porque senão eles estavam lá até hoje, entendeu? Daquele jeito. Daquele jeito. Estavam lá daquele jeito, né? E aí, bom, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, que durou... E aí eu não sei mais se fala Primeira Guerra Mundial, porque uma época falou, tem que falar Primeira Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, enfim, vocês entenderam. Então, que durou ali entre 1914 e 1918... E aí a Grã-Bretanha deixa de ter esse lugar, é ali que eles, ele deixa de ser essa superpotência para a gente ter essa briga entre duas potências, né? Que é os Estados Unidos e a União Soviética. Uhum. Então muda todo o cenário mundial nesse sentido. Dizem que a guerra todo mundo achava que ia ser uma guerrinha, mas que ela foi muito mais longa do que de fato as pessoas esperavam. E eu tendo a achar que a pessoa que... Eu não sei o que as pessoas pensam. Juro. Do tipo, vou fazer guerra com aquele ali. E eu não sei se existe uma... A pessoa se acha tão foda, com o perdão do francês, que ele fala assim, não, em meio-dia aqui, ó, a gente começa agora... Daqui 6 horas já acabou isso aí. A gente vai jantar depois. Não não, e a Primeira Guerra foi isso. E assim, não só foi isso, como eu acho que confere no fato de ser a transição de uma mentalidade, porque nunca tinha se visto tanta morte, tanta devastação, porque a gente tá falando do momento que armas de fogo
tem uma precisão e uma rapidez de calibre que até então as guerras napoleônicas não tinham visto. Não. Então, e eu acho que é o primeiro momento que essa geração que um pouco sonha com as excelências... Porque, gente, imagina, assim, tentando fazer um transporte para a época, do tipo, os jovens que leram aqueles romances de cavalaria... Eu acho que tinha um deslumbre com ser do exército, com ser um herói de guerra. E a Primeira Guerra vem e é um inferno na Terra. É horroroso, é tenebroso. As pessoas morrem, voltam traumatizadas, voltam desmembradas, sem perspectiva nenhuma de reinserção na sociedade. Então, as mulheres muito jovens ficando viúvas. Enfim, eu acho que foi um choque. Imagino que para a época deve ter sido um choque muito grande a Primeira Guerra Mundial. A segunda dizem que foi também, né? Mas acho que a primeira, pelo ineditismo, acho que ela foi mais, assim. Eu acho que a primeira deu choque de realidade, sabe? Do tipo, tomem mudando. Cuidado. Isso, tomem cuidado com o que vocês estão desejando, porque é isso aqui que vocês estão desejando. É isso. E é isso. E, né, aprenda. Ainda bem que a gente aprendeu. Aprendemos. Ainda bem. Nunca, jamais isso vai voltar a acontecer. Então, ainda bem. É para isso que a gente vive as experiências, para que a gente aprender com elas. Não é por isso que a gente aprende história? É pra isso, Andréia. Ué? Não é pra isso? É pra isso, né? Ainda bem que acabou isso. Por isso que o professor de história e os professores de humanas são tão valorizados. Isso, por isso que são os que mais ganham. Exato. Né? É por isso, gente. Vocês não sabiam? Ai, gente, vocês olham... Ai, vocês nem pra saber das coisas. Bom, como a Gabi falou, né? As guerras eram guerras de trincheira, então... coisa horrorosa, né? Enfim. E máquinas de guerra por todo o país, né, gente? Vamos combinar que avião a jato, enfim. Técnica. Técnica. É a época da técnica. Trabalhando contra o ser humano bem descaradamente. Exato. Bem descaradamente. E a gente vai ter aqui, no pós-Primeira Guerra, como não poderia deixar de ser, né? Um trauma coletivo. No livro, ele vai ser muito personificado pelos Séptimos. Mas a gente percebe que, em maior ou menor grau, todo mundo está meio traumatizado. É um trauma coletivo mesmo. Sim. A perda da ideia de progresso, a fragmentação de experiência. E tem Londres que, no meio de tudo isso, está ganhando muita relevância, né? Como tem muita gente. Enfim, é quando a grande cidade começa a aparecer como grande cidade de fato. Que é essa coisa que a gente tem hoje, né? Das multidões, da solidão. Isso, essa formação vem desse período. E é engraçado que hoje em dia é totalmente distante essa ideia de que um dia a cidade não foi isso que ela é. É muito louco. É muito louco, porque tá dado como realidade, assim. Pelo menos na minha geração tá dado. Eu não sei se você tem outra experiência, mas... Não, pra mim também. Pra mim também. A estrutura social desse período, a gente ainda vai ter uma aristocracia se segurando para não cair. Devagar, quase parando. Que fica uma coisa bizarra. Parece o Titanic. Exato. Não parece o Titanic? O cara tocando violino. O cara tocando violino e a galera com os babados, usando umas roupas que, gente, pelo amor de Deus. É isso. Vamos, né? Deu, tá, gente? Ninguém mais usa esse estopete. A Clarissa é a maior representante dessa classe ali dentro, que se baseia em tradição, etiqueta, capital social, muito diferente do que acontece hoje. Sim. Né? Totalmente outra sociedade. Totalmente tudo diferente. Mudou, gente. E
para além de tudo, o que é muito louco, porque assim, quando a gente encontra a Clarissa, ela tá indo comprar flores para fazer uma festa. Isso. E a festa, na verdade, ela é colocada aqui como um mecanismo de coesão social. Por que a gente está falando que a aristocracia está se segurando? Porque é isso. A Clarissa ela serve aqui como uma mediadora da ordem social a qual ela pertence. Sim. Porque eles já estão se perdendo. A coisa já está, assim, esse barco mais para já lá partiu. do que para cá, É isso. Então, e para que tudo isso? Para manter rede de poder, para reafirmar as hierarquias, para ocultar crises que estão acontecendo. Né? Tanto que ela recebe o primeiro-ministro. Exato. Né? Então, enfim. E nesse caso, e no caso da Clarissa, o que fica muito, muito claro é que o papel feminino aqui, e o papel dela específico, o papel da mulher aqui, ele é todo mediado pelo marido, né? Então ele é todo mediado por essa autoridade masculina, pelo casamento. Não é nem pelo... Tanto que é uma frase que ela diz: eu hoje sou só, não tenho filhos, não tenho marido, eu só sou Mrs. Dalloway. Eu não sou nem Clarissa mais. Nem Clarissa mais, eu sou apenas Mrs. Dalloway. Que é isso, é essa mediação por meio do casamento, dessa validação do casamento. E ela faz essa escolha. E ela faz essa escolha. Isso tem que ficar claro. Né? Porque ela é apaixonada por uma outra pessoa. E isso eu acho muito louco, assim. Porque é uma pessoa que a gente percebe que também é extremamente apaixonado por ela. Sim. E deixa isso super claro ali. Super claro. E ela também deixa pra ele o que eu acho de uma deselegância atroz. É meio cruel, porque na verdade. É muito cruel, é muito cruel. Ela é cruel o tempo inteiro. Isso pra mim é bem complexo, assim. Porque ela mantém... Ele é o... Se a gente brincou com o Noites Brancas, ele é o friendzone total. Assim. Nossa, sim. Só que ele é o cara, ele é o da friendzone que fala que gosta, que quer e que, enfim, que fica puto. Ele e que vamos combinar, décadas depois ele está lá. Isso. Décadas depois está lá. Isso, ele tá esperando por ela. Né, a impressão que se dá é essa, né, que a gente tem é essa. E eu acho muito cruel o lugar que ela o coloca, porque o pai não gostava dele, então quer dizer, ele não era bom o suficiente para a filha casou com um sujeito que entra na política de qualquer jeito, né, tanto que ele bate o olho, né, ele fala, ela vai casar com ele. Ele já sabe... Né, o tipo de vida que ela quer ter. Porque tem isso também, como a Gabi disse, é uma escolha. Ela não pode agora ficar, oh meu Deus, eu não sou nada, e assim, eu sou só tem uma frase ali que ela diz que a Clarissa viveu a vida na linha de frente de seu tempo, uma coisa assim. E aí você lê essa frase... E você pode pensar várias coisas do que ela disse. Mas, em seguida, a essa frase, ela diz algo que não vou saber reproduzir idêntico, mas ela diz algo do tipo... Ela, né? Então, ela viveu a linha de frente de seu tempo. Conviveu com ministros, políticos e tudo mais... E aí, assim, é aquela coisa, é difícil você ler, porque ela tá falando de uma linha de frente específica. E é um pouco irônico. Eu acho que é irônico. Não é um tipo... Ela não viveu a linha de frente de seu tempo, gente. Não. Né, assim, não viveu. E, ao mesmo tempo, achava que vivia. Sim, porque por conta do status, do status, exato. Por conta do status. Ela vai falar muito, muito dessa parte da psiquiatria. A gente está falando de 1900 e nada. E se hoje em dia já é difícil tratamento... Imagina, naquela menina. Época, eu não gosto nem de pensar. Nossa, a gente falou sobre... A gente tem um programa sobre Garota Interrompida, que era a década de 60. E já era, e ainda era... Era desesperador. Complicado. Muito desesperador.
Imagina então imagina 60 anos, 50 anos. Né? Ele acaba sendo personalizado pelo Septimus Warren Smith, que é esse rapaz que vai pra guerra e tá ali nas trincheiras e tudo mais, e tem sintomas de trauma, de transtorno de estresse pós-traumático. Isso. E a gente vai ver isso, né, quando a gente for falar um pouco mais do texto, que existe uma sensação o tempo inteiro de suspeição, assim, o tempo inteiro. Essas personagens estão esperando que algo ruim caia sobre as suas cabeças. Exato. E ele, por ter vivido isso muito fortemente, ele vai ser o que vai mais sofrer com alucinações, com ouvir vozes. Ele fica revivendo o trauma. Exato. E aí eu não sabia, né? Eu acho meio viagem, mas se o texto te dá margem para isso, os estudiosos acabam seguindo esse caminho. Que esse amor que ele tinha pelo... Porque o que acontece? Ele vê o tenente dele morreu de uma morte muito ruim. Muito cruel. E muito cruel. Ele vê essa pessoa morrendo na frente dele, ele vê essa pessoa vindo buscá-lo, né? Essa é a coisa. Isso. E hoje existe uma linha de estudos que diz que eles eram um casal. Nossa. Eu não consegui vê-los assim. Também não. E acho isso absolutamente irrelevante. Eu também acho. Sinceramente, assim. Absolutamente irrelevante pra trama, pra crise. Acho que a gente mais perde tempo criando uma narrativa do que... É isso. Que é sempre a minha questão com Sherlock, que eu sempre falo. É isso. Sherlock é a mesma coisa. Mas o Sherlock tem um caso com o Watson. De verdade, não me interessa. Porque não faz diferença pra história, gente. Não faz. Não faz. É isso. Assim, mas eu queria que fosse... Bom, aí você cria a sua fanfic. Exato, exatamente. Aí você faz sua fanfic, tá ótimo. Acho que tem o mundo da fanfic pra isso mesmo. Agora, pra obra mesmo, nesse caso aqui também acho irrelevante. É porque é diferente do que acontece com a Clarissa e a Sally. Isso. É diferente. Ali ele tá pontuado, existe um motivo para esse relacionamento acontecer. Enfim, por conta de todas as dúvidas e as incertezas e as certezas da Clarissa. Então eu acho que ali tá posto e ali sim, ali existe um propósito e, de novo, não tá escondido, não tá muqueado em lugar. Ali tá explícito. A gente percebe que sim, elas têm não tá explícito, porque, né, não fala nada, mas existe um beijo, existe, enfim. Que é o máximo que dá pra acontecer ali, né? E que já é muito. Que já é muito, exato, é o que eu tô dizendo. Já é muito. Que tá explícito, mas no caso deles eu acho, enfim, acho bobo. Acho também. Tipo de leitura boba. Irrelevante, né? Assim, sinceramente. Também acho. E bom, e tem essa crítica muito feroz à psiquiatria aqui. Principalmente a parte das práticas, né? E era exatamente isso, gente. Era exatamente isso. Exatamente isso. Se hoje a gente tem um momento de diagnóstico fora do controle, aqui a gente tem quase sei lá, uma coisa caricata mesmo do atendimento. Chega a ser bizarro, assim, então... E aqui, sim, eu acho que o livro traz a Virginia Woolf em sua primazia, assim, porque sim. Aqui, sim, ela tem uma crítica social bem estabelecida, que você sente pelo menos eu percebi muito um lugar mais material para essa crítica, assim. E que ela direciona, né? Ela coloca naquele médico. Isso. Que é uma pessoa asquerosa. Nossa, pelo amor de Deus.
Então assim, a mulher dele também. Uhum. Então eu acho que ela personifica também no médico, além o Septimus como essa vítima, e aquele médico como o grande algoz Uhum. dessa pessoa. Sim. Né? E o médico representando uma estrutura, um grupo, assim, né? Uma mentalidade, talvez. É isso. Dizem que existe uma influência do Freud, coisa que eu não duvido, mas também não sei até onde. Assim, eu sei que as coisas estavam meio andando juntas. Sei que ela publicou Freud, né? Enfim. Sim. Mas eu acho que também, que eu não sei se não existia também um desconforto e uma desconfiança, porque era mais um psiquiatra, né? Na vida dela. Sim. Então, pois é. Então, né? Então, assim, as pessoas acabam colocando, eu acho que a coisa do inconsciente, eu acho que elas não vinham com esse nome, e elas já vêm há muito tempo. Ah, não sei. E diga. Não sei, fico pensando, porque não bateu assim pra mim. Pra mim também não. Não bateu. Eu entendi como uma crítica dessa sociedade pós-guerra. Isso. Eu entendi, eu fui mais por esse caminho do que pela... Óbvio, porque aqui ela tá tratando uma pessoa que ficou doente, de uma pessoa que precisa de ajuda, não tem como... Algo que ela conhece muito. Muito, exato. Não tem como dizer que ela não tá falando de saúde mental, óbvio que tá. Mas não sei, assim... Pois é. Até que ponto tão diretamente ela tá tratando do inconsciente, repressão? Ai. Eu também acho que não. Mas a gente traz, né? A gente traz o que é dito. E o contexto a gente já falou, que é o modernismo inglês, que no caso dos ingleses vai ali final do século XIX e início do século XX, como aqui pra gente também. Uhum. Acaba sendo, no nosso caso, segunda década do século XX, mais ou menos, né? Sim. E aí tem o que se coloca muito, que foram as rupturas de fato da Primeira Guerra, que foi isso que a gente falou, eles entenderam a posição deles agora no mundo, que não era da era vitoriana, que eles tinham, que aquela época acabou. Foi-se. Já foi, né? Então tem uma autora chamada Mary Ann Gillis, que escreveu em Modernist Literature, que ela fala que o modernismo é centralidade de ruptura consciente com o passado e que emerge como uma resposta complexa em diferentes continentes e disciplinas a um mundo em transformação. É isso. Né? Assim, eles estão experimentando algo, no caso da Inglaterra especificamente, um lugar de não protagonismo. Nesse primeiro momento. Olha só. Né? Do tipo, é isso. Deixam de ser a superpotência que sempre foram e passam a figurar um outro lugar. E como que vai se dar essa novidade, assim. Essa novidade e esses papéis sociais, toda essa sociedade, como que ela vai lidar com isso. A gente vai ver os grandes escritores dessa época, além da Virginia Woolf, vai ser o James Joyce, do Ulisses, o Proust, de Em Busca do Tempo Perdido. Então eles buscavam essa nova forma de pensamento, de narrativa, que se deu o nome de fluxo de consciência, né? Que se baseava em você ter um fluxo contínuo, né? As personagens, você mostrava o que ela ia pensando ali durante algum tipo de ação e tudo mais. Quem começa com essa novidade? Nosso amigo Dostô, que foi o pioneiro, né? Do fluxo de consciência. Então, no caso dele, explorava pensamento e sentimento interno dos personagens. E foi isso que permitiu que ele entrasse na psique das personagens. E é por isso que a gente tem retratos tão íntimos em Irmãos Karamazov, né? Foi Crime e Castigo, né?
Acho que são as 2 obras que ele abusa disso aqui. E claro, a gente falou um programa inteiro sobre Dostoiévski. E a gente falou em Noites Brancas. Noites Brancas não entra aqui, mas a gente falou de um livrinho que é o grande marco do que a gente chama de literatura moderna, pós-moderna, enfim, o romance, é o Memórias do Subsolo. Sim. Que eu já falei, a gente já falou aqui algumas vezes dele, que todo mundo tem que ler. Memórias do Subsolo. Mas é um assim, livro difícil. prepara. Exatamente. Prepara que agora é hora dos Todos Poderosos. Vai ser difícil de ler. Mas pra mim foi. Eu fiquei bem... E é um livreco. Livreco. É uma coisinha assim de nada. E ele faz um estrago. Nossa, faz um belo estrago. Você já leu Memórias do Subsolo? Eu não consegui terminar. Ele faz um belo estrago, Memórias do Subsolo. Não consegui terminar, não. Mas é um livro maravilhoso. Não, eu preciso voltar pra ele, assim. Mas eu peguei numa coisa meio aleatória e não era o momento, sabe? Não é, então. Tem isso também, gente. A gente tem que também normalizar essa coisa de não ser o momento de ler aqui. Não ler. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E, bom, o que dizem, né, que ela acabou pegando o que o Dostoiévski fez e ampliou isso, essa expressão, tanto para Mrs. Dalloway quanto para O Alfarol e As Ondas, que são os livros que acabam marcando, né? Uhum. No caso de Mrs. Dalloway, além do fluxo de consciência, a gente vai ter um narrador pogobol, que é um narrador que fica pulando de personagem em personagem, né? É um narrador móvel. E como que ele faz isso, né? E é aí que vem a complexidade da leitura de Mrs. Dalloway, que muita gente fala que não consegue ler. Porque ele é todo construído. Tem horas que a gente não sabe se é o narrador, de fato. Se é a pessoa que está falando. A gente não sabe mais ou menos. Dá para saber, sim. Né? Mas que não tem transições marcadas. Isso. Porque a gente não tem o discurso direto. Vai ser tudo o discurso indireto livre. O que é o discurso direto? O discurso direto é aquele que o autor fala assim, e fulano disse assim, Isso. 2 pontos, travessão. Isso é o discurso direto. Isso. Quando a coisa está saindo da boca da personagem. O discurso indireto livre é o discurso que o narrador está falando. Uhum. E aí, de repente, ele começa a falar com a voz da personagem. E é isso que depois, mais pra frente, o nosso amigo Bakhtin vai falar sobre as pluralidades e ele vai colocar isso, disputa de classe também, como que essas vozes disputam. Então o Bakhtin depois vai olhar isso e aqui ele teria um deleite se ele fizesse isso aqui. Mas ele vai fazer isso com o Dostô, no final das contas, porque é Bakhtin. Pois é. Ora. Ele vai fazer isso com que ele faria? Exato. O texto original, isso, por exemplo, na minha tradução não fica muito claro isso. Mas no texto original, ele é separado, não sei se na sua aí teve. Ele é separado em 12 sessões, ela não separa por capítulos. Então você não vai ter capítulo 1, Clarice foi comprar... Não. Ele não separa. Tá. Ela não separa por capítulos. O que ela faz? Para manter o fluxo de consciência ali, o fluxo contínuo, ela simplesmente dá um espaço de 1 hora. Parágrafo. De um parágrafo para outro. Então, a gente sabe que vai começar uma nova sessão quando tem um parágrafo maior. Tá. Que é como se fosse o capítulo. Uhum. E o livro, ele é composto por 12 sessões. Ela fez com que correspondesse aos 12 números do relógio. Uhum. O relógio aqui, ele é dado de hora em hora. Telecena, quase. De hora em hora, eles dão a hora aqui da narrativa. Mas não coincide com essas sessões. E por que a gente também tem um livro chamado As Horas, que vai tratar desse livro aqui? Porque Mrs. Dalloway, na verdade, era para se chamar As Horas. Por conta dessa separação e do relógio e dessas maluquices que ela pensou aqui. Tá. Então, por isso que
Por isso que depois o Michael Canahan escreve o livro As Horas e dá o título do livro como As Horas. E aí, o que a gente vai ter exatamente como tema do romance? Então, idade, a gente percebe que existe um problema com essa coisa do envelhecimento. A Clarissa marca ali a idade dela, ela tá com 50 anos. E essas pessoas começam a refletir o passado, e enxergar, e como que essa pessoa tá enxergando a vida naquele momento, como que era antes, enfim. Sim. E aí a gente vai ter muito essa coisa da passagem do tempo, então tudo que é referente à memória, idade, tempo, vai estar ali. Como não poderia deixar de ser o estresse pós-traumático ligado à doença mental, e não só, né? Esse trauma coletivo que foi a Primeira Grande Guerra. A gente encontra a Clarissa falando que ela mesma vai comprar as flores para a festa dela. É isso. Porque aqui, para quem não lembra, a gente já falou disso, mas para quem não lembra, ela tá fazendo uma festa e o livro ele vai contar um dia na vida dessa mulher. Isso. Aí você vai olhar para mim e falar, André, então quer dizer que a gente vai ver um dia na vida dessa mulher e do que se passa próximo a essa mulher? Exatamente. Ah, mas quantas páginas tem isso? Tem 187 páginas. Então são 187 páginas que a gente vai ver de um dia só. É isso. Exatamente isso. Ah, Andréia, mas é muita coisa. Não se esqueça que ainda existe Ulisses. Tá no lucro. Se a questão Estamos no lucro aqui. Ela começa nessa quarta-feira de 1923. Ela passa pelo Palácio de Buckingham. Ela tá ali na meiota. Ela tá ali em Westminster mesmo. Então, ela tá ali no centro do mundo. Pelo menos do mundo deles. E é muito engraçado porque e aí eu já não sei, no livro As Horas e no filme também, a Virginia Woolf, eles não estão em Londres e ela ama Londres e eles dizem que Londres piora a condição dela e ela fala, e parece que ela tem um amor muito genuíno pela cidade. Tem. Então ela pega e ela faz tudo se passar. Então é muito curioso como a Clarissa vai andando pela cidade, e se você tiver um mapa aberto, você vê exatamente onde ela cruza, onde que ela entra, como que ela sobe. Então, assim, é quase uma história de amor ali da Woolf com a cidade de Londres. Porque ela caminha tudo, né? Ela caminha tudo. E, bom, ela tá dentro da floricultura, veja bem, ela falou que ela mesma ia comprar as flores. Exato, então ela está cumprindo com a sua promessa dentro da floricultura. E ela escuta um automóvel fazer... um barulhão. O escapamento do automóvel faz um barulho. E aí todo mundo achou que era tiro. Exato. E, na verdade, não era o escapamento. E por aí a gente começa a perceber que, assim, fica todo mundo meio assustado, do tipo... E é aí que a gente é introduzido ao Septimus, que também ele não fica só assustado, ele fica paralisado. Porque ele tem esse transtorno pós-traumático. Sim. Da Segunda Guerra, porque por ser um veterano de guerra, enfim... E a esposa dele, a Résia, e aí isso eu preciso falar. No filme, eu achei a personagem da esposa dele muito fria. Nossa, eu também achei. Comparado com o livro, No livro, ela parece que ela tem um carinho muito especial. Ela é italiana, por isso que é a Résia. Ela é italiana e ela vem com ele e ela faz de tudo para que ele se sinta bem. E no filme, a impressão que dá é que ela meio que acompanha. Ela meio que acompanha ele, assim, porque ela precisa, né? Isso. Também fiquei com a mesmíssima impressão. Né? Isso. Então, achei bem desagradável. Também assim, fiquei a bem... do filme.
Bom, e aí a Clarissa, claro, ela vai encontrar algumas pessoas, ela encontra um amigo que fala que a esposa não vai poder. E aí tem isso também. Ah, você vai na minha festa? Aí ele não perderia por nada. Ah, mas a sua esposa não vai estar lá, não. Ela quer que eu vá, eu mesmo. Eu Porque a tenho que esposa... ir estar lá. Eu tenho que ir, tenho que estar lá. Por quê? Porque essas pessoas, como eu disse, elas estão se agarrando Exato. em qualquer franja. Mas tudo mudou hoje. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Bom, e ela volta pra casa e um ex-amante dela, o Peter Walsh, que é esse que a gente falou, que quando a gente disse que ela escolheu. E aqui eu não sei, as pessoas colocam amante. Porque eu acho que ela não teve nada com o Peter. Ela não teve nada com ninguém, né? Ela simplesmente ela flertou com o Peter, ela flertou com o que ela pôde antes de casar. Viveu. Mas no final, o que podia viver até ali, né? No recorte que ela tinha, do jeito que ela pôde, ela fez ali. Lembra, né? Ela fala com ele e ele pergunta se ela tá feliz. E esse você está feliz, ela acaba sendo o estopim para ela começar a lembrar do passado. É muito engraçado, porque o Ellis, a pergunta dele é muito engraçado, assim, porque ele pergunta se ela tá feliz numa perspectiva sobre ele. Uhum. E a reflexão que ela faz me parece uma reflexão quase existencial dela com ela mesma. Mas é isso mesmo. E aí ela vai pra esse lado, né, do tipo, eu sou uma mulher feliz, eu tive uma vida feliz. E o que é felicidade, né, amiga? Não sei. Pois é. Mas então, eu acho que é por aí que ela vai, que bate nela, assim. É tão engraçado porque parece que ela tá muito no universo dela, ele tá muito no universo dele. E ninguém chega em lugar nenhum. Não chega. Ela começa a lembrar do passado, aí ela lembra da amiga dela, que ela foi genuinamente apaixonada. Parece que foi apaixonada por ela, genuinamente. Aí o Peter também tem sonho. E aí, assim, porque, como eu disse, é o narrador pogobol que fica pulando de cabeça em cabeça. Pro outro. E a gente vai ouvir um pouquinho da cabeça da Clarissa, e depois a gente vai um pouquinho para a cabeça do Peter, a gente vê o sonho do Peter, né? Depois a gente vai pro Septimus, que eu acho que é desses aí, para mim, é o mais interessante. Para mim também. Que traz um pouco mais, acho que o filme, apesar de eu gostar do ator, eu acho que ele não é que não tinha como, assim, é algo que para adaptar é muito complexo, acho que não... Eu também acho. Porque fica caricato, acho que não tinha muito jeito mesmo. Porque ele tem essas alucinações com o comandante dele, o tal do Evans, que a gente falou, e o tal a Bradshaw, que é o médico, né, acaba recomendando que ele vá para uma casa de repouso. Isso, para uma clínica. Repousar e tudo mais. Para uma clínica. Uma casa de repouso, só o nome bonito para uma clínica. Exato. Né? Que usavam muito naquela época. Usavam. Bom, o marido, eu acho que de todas as personagens aqui, eu acho que a única que a gente vê e que não tem, porque tem a profundidade de um Pires, é o marido da Clarissa. Nossa, realmente. Porque ele tá muito inserido no mundo dele. Então, ele não tem muitas tá muito questões. Apartado, sim. Ele não tem muitas questões. As questões dele são sobre o mundo e o universo dele. Porque ele se basta. E a gente entende por quê. Porque ele tá no topo do mundo, no final das contas. Ele não precisa se preocupar se ele tá feliz, se ele não tá, se ele deixou de fazer alguma coisa, se ele não deixou. Porque ele não deixou de fazer. Tá tudo bem. Isso, exatamente. Tá tudo bem, né? Ele fez exatamente o que ele queria o tempo todo. O que ele queria fazer. Tem uma personagem que é aquela Lady Bruton. Cara, que mulher. Que desagradável. Situação, né? Essa Lady Bruton. Essa é uma situação. Sabe quem ela me lembra? A Catherine de Bourgh, da Jane Austen. Nossa, tia, sim.
do... Nossa, A Andréia. tia do Darcy. Gente, sim. Que pessoa desagradável. Nossa, sim. Porque tem uma posição melhor, porque trata todo mundo igual lixo. Cara, que pessoa Que desagradável. horroroso, né? Não é? Nossa. Ela me lembra muito, assim. Nossa. É uma bela Não é paralelo. uma boa. E a Clarissa, a gente não falou até agora, ela tem uma filha chamada Elizabeth. Ah, Elizabeth. Elizabeth. Que não vem dizer pra mim, não, porque Elizabeth pra mim era sonsa. Sonsa, igual a mãe. É, total, igual a mãe. Aquela história, vou falar com os pobres, nananã, e biriri, bororó. Tá. Lá bom. vai. Sonsa. Que foi uma coisa que também me incomodou no final do livro. Ai, sim. Aham. Ai, não te incomodou? Muito. Nossa, que desagradável aquilo, hein? Foi o que acontece é o seguinte. A filha deve estar com uns 16 anos, talvez. Por aí, né? E ela tá tendo a festa. E ela tá muito bonita na festa. Não. Nossa. E aí, o pai dela fica encantado com a filha. Confunde. Confunde a filha. E fala, nossa, mas quem é aquela moça bonita? Aquela mulher linda. E eu falo, gente... Quê? Né? Tipo, o quê? Aquilo me embrulhou o estômago de tal forma. Nossa, sim, muito esquisito. Que pode ser, não é muito esquisito. Ainda bem que não foi só eu que Não, achei. muito esquisito, muito. Muito. Me Pelo deu menos até pra um mim negócio foi. ali. Nossa senhora. Eu vou... Tá aqui. Eu vou ler o trecho. Só pro pessoal não achar que a gente tá doida. Quer ver? Cadê? Pois o pai estiver olhando enquanto falava com os Bradshaws e perguntara a si mesmo quem seria aquela encantadora moça. E de súbito descobrira que era a sua própria Elizabeth. E ele não a tinha reconhecido, tão encantadora estava com seu vestido cor-de-rosa. E Elizabeth sentira que ele estava olhando enquanto conversava com Willie Tincombe. Por isso, fora ter com ele e permaneciam juntos agora que a festa estava quase finda, a olhar a gente que se ia, e os salões cada vez mais desertos, com coisas esparsas pelo assoalho. E aí ele vai falando, e aí chega uma hora que ele fala assim, Richard e Elizabeth estavam até contentes de que houvesse terminado, mas Richard sentia-se orgulhoso de sua filha, e não tencionava dizer-lhe isso, mas não pôde deixar de lhe dizer. Estivera a olhá-la, contou ele, e indagara consigo quem seria aquela moça tão encantadora. E era ela, a sua filha. Isso a fizera sentir-se feliz. E aí eu falo, gente... Estranho, né? Ainda bem que não fui só eu que achei estranho. Não, achei super estranho. Muito esquisito. Muito esquisito. Isso aqui é na festa, gente. Já na festa. Que a sonsa... que larga lá a senhorita Killman e sobe lá no ônibus. Enfim. Sim, pois Sonsa. Enfim. Sonsa. Igual a mãe. Igual a mãe. Sonsa igual. Bom, aí o que acontece? Então, de manhã tem tudo isso. A gente conhece essas personagens, a Clarissa vai lá comprar as flores, aí tem o Peter que pergunta pra ela. Ela vira pra filha e fala, filha, você vai vir pra festa, enfim. À tarde, o que a gente vai ver, os Septimus, o médico indo até a casa dos Septimus e o Septimus pulando pela janela. Isso. Se suicidando. Do tipo... E a frase que ele diz é... Não queria. Uma vida. coisa assim. Tipo, ele não é a vida em si que o incomoda. É um pouco o sistema da situação que incomoda. E aí o Peter, que já tava nessa, não vou na festa, não vou. E aí ele acaba indo na festa, e já tá à noite. Então ele vai à festa. Clarissa tá lá fazendo os rococós todos, né? Porque, enfim. Sim. E ela acaba... falando com a tal dos Bradshaw, que acaba contando que um dos seus pacientes, né, a mulher conta que o paciente do marido acaba se matando, né, cometendo
Suicídio. E ela fala, ué, mas vocês vão trazer a morte, não adianta eu querer dar vida, eu querer a festa, eu querer e vocês trazem a morte pra dentro da minha casa. Isso é um lugar também do tipo, eu não quero saber disso, eu não quero... Por que vocês estão trazendo a morte pra dentro da minha casa? Exato. Né? É a vida, enfim. E aí, no final, ela vai, a gente acha que ela também vai ter o mesmo fim do Septimus, mas ela pensa melhor. Ela fala, não, eu tô viva, tá ótimo, e volta pra festa. Sim, estou aqui. Porque a última frase é um pouco isso, né? Onde estava Clarice? Estava bem ali. Em termos de acontecimentos, não existem muitos, né? Não tem um encadeamento de acontecimentos. Tudo vai acontecer nesse fluxo de pensamento, nesse fluxo. O filme, ele é muito bom no que diz respeito às atuações. A gente tem como a Clarissa já mais velha, a Vanessa Redgrave. Que tá eu amo, muito acho bem. Ela é que ela é classuda, né? Nossa, ela é. E não tem pra ninguém na cena com ela, assim. Acho que ela é um pouco ofusca mesmo, assim. Sim, porque ela tá majestosa. Primeiro que ela é uma mulher grande, Ela né? é. Ela é um pouco Virginia, assim. Ela lembra muito, é verdade. Não é? É verdade, sim. Alta, portentosa, assim. Isso, esguia. Esguia. Ela lembra mesmo. E a Clarice jovem também, que eu gosto muito da atriz, que é a Natasha McElhone, acho que é esse o nome dela, que fez, a primeira vez que eu a vi num filme foi em Os Amores de Picasso, que ela faz uma das mulheres do Picasso, que é com o Anthony Hopkins. O Anthony gosto Hopkins desse faz filme. Picasso. Então, e é ela que faz com ele a personagem. Por isso que eu lembro. E o Rupert Graves, que faz o Septimus, que pra quem não lembra, acho que falamos aqui, pra quem não lembra, é o agente da Scotland Yard, do Sherlock, da BBC, do Benedict Cumberbatch e do Martin Freeman. E eu adoro ele, acho ele ótimo ator. E ele tá muito bem aqui também. Mas, de novo, eu acho que existem algumas limitações nessa adaptação. Primeiro que a adaptação Também acho. muito complexa de fluxo de consciência, né? Então, eles tentam por meio principalmente de flashbacks, chegar nesse ritmo, né? Chegar nessa... Mas existe, assim, uma limitação formal, que é da literatura, e que nesse caso aqui não vai ter muito jeito. Eu acho que é difícil mesmo. Acho que é uma forma que não permite muito, porque é uma forma muito vinculada, pra mim, à palavra. Isso, é isso. Então limita o filme à palavra também. Então, ou vai ter uma voice off, ou vai ter... E aí não fica a mesma coisa pra quem tá assistindo, assim. Não. De fato, não fica. E aí, Gabi, a pergunta que não quer calar. Temos, Andréia, temos. É isso. Pessoas, nada do que a gente disse aqui está escrito em pedra. Exato. Então, procurem ler. E criem as próprias... impressões. Exato. Experiências. Isso. Acho que vale a pena. Gabi e eu temos gostos muito parecidos. Então, assim, quando eu não gosto de algo... A chance... Quando eu sei que algo não... A chance da gente estar não ali... da gente não ter da gente não ter um embate, ela é muito grande. É mesmo. De ter algo, né, assim... De estar sintonizadas. Eu gostei e você não. Em geral, a gente tá muito sintonizada mesmo, sim, é verdade. Sim. Então, é muito grande, né, a possibilidade disso acontecer. Então, precisamos de vozes. 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 que acabem discordando da gente. E tá tudo bem. E é pra isso também. Pra isso. gente conversar. E se o povo quiser conversar com nós... Falando nisso, né?
como é que o povo entra em contato com nós? Manda uma cartinha pro nosso e-mail, pro livrosencartaz@portalrefil.com.br, ou se você é pra Frentex, você manda uma mensagem, aproveita para seguir a gente no nosso Instagram, no @livrosencartaz_. Aproveita para seguir a gente, para comentar no nosso post o que você achou do livro, o que você achou do filme, gostei, não gostei, tem que fazer outro filme, não tem. Enfim, comentem, mandem pros amigos, compartilhem nos stories, vem com nós. É isso, sempre agradecendo, sempre agradecendo aos meninos do Portal Refil. Por quê? Pelo quê? Por esse puxadinho que a gente tem aqui. Agradecendo também a você que ficou aí até agora ouvindo essas duas malucas falarem a respeito de Virginia Woolf. Muito obrigada. Agradecendo a melhor co-host que eu poderia ter, Gabriela Beari. Que eu não tô podendo. Muito assim. obrigada. Eu que agradeço. Ai, amiga, não vou nem falar não. Não fale. Amiga, olha, vou te falar. Eu vou te falar que nunca vou te falar, né? Nunca vou. Em off eu falo. Cuidem-se, fiquem bem. E para dar um gostinho, assim, para quem ficou até aqui, o próximo programa nós estamos fazendo parzinhos de vaso, né? Isso. Então fizemos Poderoso Chefão 1 e 2. Isso. E fizemos Mrs. Dalloway, porque o próximo programa faremos o quê? As horas. Então já sabem, fiquem por aí. Próximo programa, se quiser já ir adiantando a leitura. O filme. Para depois falar aqui com a gente. Certo? Fiquem bem, cuidem-se. Cuidado aí com os psiquiatras, Isso, fiquem atentos. Fiquem atentos. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.